Bom, meus queridos, muita saudade, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui mais uma vez para falar de um outro conteúdo do módulo 2, né? No caso aqui, capítulo 4. As páginas já estão aqui no quadro. Eu vou falar de umas coisas que não é linguagem formal e linguagem informal. Antes de ler no módulo, eu vou dar uma explicação rápida, tá bom? Só para vocês verem mais ou menos como é que é. A linguagem formal, ela é uma linguagem culta, né? Ela é aquela linguagem oficial. Geralmente você vê em jornais. É uma linguagem padrão, você precisa falar corretamente, né? Saber o que vai falar, para não falar bobagens, né? Geralmente é aquilo que eu falei, dependendo do grupo de pessoas que você está, você vai usar ou a linguagem formal ou a informal. Se for uns amigos do dia a dia, vai ser a informal, né? E aí você também vai utilizar aquelas gírias que eu vou falar daqui a pouco, que depois eu vou falar umas coisas até engraçadas, né, da minha época no caso. Antigamente era bem diferente, né? Mas quanto à linguagem formal, ela é aquela linguagem oficial, culta, que você geralmente vê em jornais, né? Aquela linguagem padrão, toda certinha. Você precisa falar corretamente, né? Então, ou seja, a linguagem formal, ela é uma norma culta da nossa língua. E aí, ela se divide, não posso me aprofundar muito para não complicar, porque está a nível de ensino médio, né? Ela pode ser histórica, ela pode ser regional e também o estilo, que é o que eu vou falar, estilo é formal e informal. Então, existem até algumas palavras, vou falar aqui rapidinho, de acordo com a região, né, o estado que a pessoa mora, tipo a tangerina, a mexerica no Nordeste ou no Norte, eu não sei dizer, mas acho que é Nordeste. E a pipa também tem vários nomes, a pipa tem nome diferente, até a pipa é pro carioca, né, no Rio. Mas em outros estados ela tem nome de papagaio, né, Pandora. Em vários estados tem um nome diferente, então varia muito, a nossa língua ela varia muito. Então, relembrando, língua oficial, culta, que geralmente você vê no jornal, você vê num texto, né, aquele texto mais formal, vamos dizer assim. E aquela língua culta, né, bem certinha. E a informal é a linguagem coloquial, quer dizer, culta, formal. E a informal é a coloquial. É coloquial, é aquela que a gente usa basicamente para se comunicar, né? E aquilo que eu digo, atualmente as pessoas até, como eu falei numa outra aula, abreviam palavras erradas, né? Porque aquele vício de escrita, vício de linguagem, a pessoa não faz as abreviações corretas, né? Inclusive hoje nas redes sociais é o que mais se vê, muitos erros, né? E é aquela linguagem que você geralmente usa gírias, né? Elas são expressões de linguagem, elas admitem gírias e palavras escritas pela metade. Tem gente que não escreve a palavra inteira, às vezes por comodismo, por preguiça de escrever. E até na fala, você tem que se policiar muito, você tem que ter muito cuidado quando vai se dirigir a uma pessoa mais formal ou mais informal, né? Formal a gente usa para se comunicar no dia a dia, utilizando também as gírias, que as gírias, eu vou dizer, a gíria ela é regional, como eu falei da pipa, como eu falei da tangerina no Rio de Janeiro, a mexerica no Norte, no Nordeste. Ela é regional, ela varia de acordo com a região que você está. Depende muito a linguagem, ela depende muito do seu público, seja, por exemplo, num tribunal. Você não vai usar a gíria. O advogado, o juiz, você também, para se dirigir a uma pessoa dessa, você tem que usar a linguagem formal, a linguagem culta, se expressar corretamente. Se você vai escrever um texto para um juiz, você também tem que ter aquele cuidado
de pontuar, como a gente está aprendendo pontuação também, de poder se expressar, redigir o texto corretamente, com palavras formais, quer dizer, com cultura, né? Agora, se você vai se dirigir aos colegas, não que seja de qualquer maneira. A linguagem formal é para você se comunicar com pessoas mais íntimas. Como eu estava comentando ainda há pouco, eu, como muitas até, vamos dizer, vovós de vocês, né? Algumas avós, até algumas mães também, não sei se são da minha época. Na minha época eu fui criada, quando a pessoa era mais velha, ou eu tenho muito respeito, aí eu já entro em pronomes de tratamento também. Eu vou utilizar o senhor, a senhora, dependendo do juiz, dependendo de uma pessoa da igreja, uma santidade, uma excelência, eminência, e por aí vai. E as pessoas que a gente tem muito respeito, não é até, às vezes a pessoa até é jovem, mas você, quando tem muito respeito, você trata de senhor. Eu fui criada chamando meus pais de senhor, senhora, meus tios, meus avós, entendeu? E também naquela época, hoje tem pessoas que ainda mantêm, né, esse tratamento de pedir a bênção, né? Benção mãe, benção pai. Eu fui criada assim. Eu não sei, se alguns até permanecem, né? Algumas pessoas dessa época agora até permanecem. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Posso falar, porque eu já falei em turma. Eu tenho 2 filhos. Eu os criei como eu fui criada. Ensinei a pedir a bênção, chamar de Senhor. Mas os meus filhos não aderiram a isso. Eles me chamam de você. Eles chamam qualquer adulto de você. Aí é que eu digo, vai muito da pessoa, né? Da maneira de ser. Eles foram criados iguais, mas os 2 não aceitam chamar de você, pedir bênção. Eles não gostam, eles não se sentem bem com isso. Mas não quer dizer que você não tenha respeito pela pessoa, né? Então, isso aí eu só entrei nessa parte para vocês entenderem melhor. Agora, a questão de gíria, a gíria, como eu falei, ela é regional, ela varia de lugar para lugar. Deixa eu ver se tem outra coisa. Eu lembrei agora, foi da mexerica e da pipa. Mas tem muitas outras coisas. Tem coisas que em Portugal, já ouvi falar, que eu nem me lembro agora. São até palavrões, a gente usa aqui, né, normalmente, quer dizer, varia de país para país também. Eu sei que tem uma coisa em Portugal que pra gente é um palavrão horrível, pra eles não é, entendeu? Então isso é gíria, é de acordo com o país. E outra coisa, uma coisa que se usava muito na minha época, vou falar de algumas coisas, papo firme, né, tempo de Roberto Carlos, Jovem Guarda, a gente usava aquele papo firme, hoje em dia é positivo, é ok, então vai diferenciando. Quando você via um homem muito bonito, são gírias, né? Já estou falando de gírias. Nossa, que pão! Na minha época. Hoje em dia, você não utiliza mais pão, você já fala. Se você falar para um adolescente de hoje, uma criança, nossa, que pão! Eles vão achar que eu estou falando de comida, de pão mesmo. Hoje eles usam o quê? Gato, né? Nossa, que gato! Isso é uma gíria, né? Então, tem muitas gírias, já que eu estou lembrando agora dessas. Então, a gíria, ela depende do lugar que você vive, que você convive, que você nasce, seja um estado, seja uma cidade, um país, né? Ela depende do público. O público depende muito, assim, da faixa etária, quer dizer, a faixa de idade, se é jovem, se é mais adulto, ou se já é idoso. Cada um tem uma maneira de falar. Concordam? Então é isso que a linguagem formal, a linguagem informal e a gíria, né? Então nós precisamos, mais do que nunca, ter cuidado. Claro que você ler bastante vai te ajudar a saber, a diferenciar. Por exemplo, eu posso pedir uma produção de texto com a linguagem formal ou com a linguagem informal. Aí você vai ter que saber diferenciar, né? O texto formal, que é aquele texto culto, e o texto coloquial, que é o informal, aquele texto do dia a dia, que você usa com as pessoas mais íntimas, né? Que você convive mais e tal. E a questão da gíria, que ela muda mesmo, muda de geração a geração, como eu já falei aqui,
do papo firme, do pão, que agora é gato, e tem muitas outras. Eu lembrando, eu vou falar para vocês, tá bom? Agora eu vou ler um pouquinho no módulo, lembrando que na próxima live faremos a correção do primeiro capítulo aqui, que é o quarto no caso, né? Que a gente terminou o primeiro módulo no terceiro, então nós vamos corrigir o capítulo 4, eu ainda estou no 4. No próximo vídeo eu passarei para o quinto, né? Mas hoje nós estamos no 4 e vamos fazer a correção do primeiro conteúdo do capítulo 4 do módulo 2. Então vocês podem ir preparando as atividades que eu pedi para fazer. Na próxima live faremos essa correção, ok? Agora eu vou ler um pouquinho aqui para vocês, na página 26 do módulo, que diz assim: linguagem formal e linguagem informal, que é a maneira como o módulo vem tratando. Eu falei, já expliquei mais ou menos, para vocês entenderem melhor. Geralmente escolhemos a roupa que vamos usar. Aqui faz uma comparação, olha só. Pensando no local aonde iremos. Isso também a gente tem que saber, né, se comportar, a roupa, né? Que tipo de roupa você escolhe para ir à praia ou à piscina? Claro que você não vai a uma praia, uma piscina com uma roupa que você vai a uma balada. Hoje em dia é balada. Na minha época era discoteca, era boate, agora é balada, né? Outra coisa que é gíria, né, que mudou. Que tipo de roupa você escolheria? E como se veste quando vai a um casamento, né? Por exemplo, é outro tipo de roupa, é totalmente social, diferente da balada, diferente da piscina, né? São roupas diferentes, adequadas a cada situação, não é mesmo? Acabei de falar piscina, balada, casamento. Balada é esporte, casamento é social. E a piscina é aquela roupa bem à vontade, né? Você bota a mulher, o maiô, biquíni, a saída de praia, para ir para a piscina também. O homem, aquela bermuda, geralmente, hoje na minha época usava-se mais sunga, hoje em dia já é mais a bermuda, né? É mais comum aquela bermuda tactel. O homem ficar na praia de bermuda, é bem raro você ver, ainda se vê, mas é raro, né? Então, da mesma maneira, podemos escolher o tipo de linguagem de acordo com a situação de comunicação, ou seja, com quem nós vamos falar e qual é o objetivo, né? Que objetivo você tem em conversar com aquele grupo ou escrever para aquele grupo, né? Seja formal ou informal. Para conversar com um amigo, por exemplo, costumamos utilizar uma linguagem mais espontânea, como eu falei. Ela é usada para falar com alguém desconhecido ou com quem não temos intimidade. Vamos estudar agora a diferença entre uma linguagem mais séria, que é a formal, e uma linguagem mais descontraída, que é aquela informal. Aí diz assim, no número 1, Carlos ficou doente e não pôde ir à escola. Seu pai precisa enviar um bilhete ao colégio para informar sobre a sua ausência, quer dizer, explicando porque o Carlos não foi à escola naquele determinado dia, né? Leia os bilhetes abaixo e responda as questões a seguir. Eu vou ler os 2 bilhetinhos para vocês entenderem melhor. Diz assim, o primeiro: bom dia, o aluno Carlos Machado de Souza, do 5º ano, não vai, do 5º ano A, porque aqui tem A e B, ele não vai à escola nos próximos dias porque está com conjuntivite. Ele está explicando de onde o aluno é, qual é a série, qual é o nome completo, né? Se é série A, se é série B, está dizendo que ele está doente, está dizendo que ele tem, que é importante. Ainda hoje levarei o atestado médico para justificar as faltas. Termino o meu bilhetinho escrevendo atenciosamente e o nome da pessoa que escreveu, Alberto Machado de Souza, ou seja, o pai do Carlos. E no bilhete verde, é aquele bilhete que vocês amam, né? Cheio de gíria, de abreviações, às vezes até um pouquinho, tem que ter muito cuidado para não errar. E aí, beleza? BLZ. Escuta, você vê muito no WhatsApp, no Face, por aí, né? Nas redes sociais. O Carlinho está zicado. Pegou uma conjuntivite e tá meio mal. Sem chance dele ficar perto dos colegas. Esse aí já está usando a gíria, né? A linguagem formal. Informal, perdão. Tem
Tem como avisar a galera aí, galera quer dizer, pessoal, né, o grupo, tem como avisar a galera aí, quando puder eu levo o atestado, abração. Bom, a linguagem informal ela não usa atenciosamente, informal usa atenciosamente, agora a formal é abraço, beijo, né, e bota o nome da pessoa que já é um apelido, deve ser Alberto ou Roberto, ele já assina Beto. Quer dizer, o bilhete é totalmente íntimo, né? É bem na linguagem informal, na linguagem popular mesmo. E aqui é na linguagem culta. Deu para ver a diferença de bilhetes, né? Virando para a página 27, tem aqui as perguntas. Qual dos bilhetes possui uma linguagem mais descontraída? Tá na cara, sem tanta preocupação em seguir a norma padrão da língua. Aí você vai escrever se é o bilhete 1 ou se é o bilhete 2. Qual dos bilhetes possui uma linguagem mais séria que segue a norma padrão da língua? Muito fácil também. Bilhete 1, bilhete 2. C. Considerando que o pai de Carlos não conhece a pessoa que receberá o bilhete, qual dos textos é o mais adequado para ser enviado à escola? Por quê? Aí cada um vai analisar e vai ver qual seria enviar para a escola. Eu acredito que fosse o informal. O formal, quer dizer, aquele todo certinho, o nome do menino, porque ele ficou doente, né? O texto mais formal, que é o texto 1. Mas aí vai de cada um. Eu acredito que sim. Aqui tem aquele lembrete, né? No retângulo amarelo, que costumamos marcar com marca-texto. Vocês podem marcar, lembrando sempre de, apesar de estar no 5º ano, vocês não são totalmente independentes, precisam ter um adulto ao seu lado para te orientar, para te ajudar. Marquem que eu vou ler para vocês. Quando a linguagem de um texto é mais séria e procura seguir a norma padrão da língua, dizemos que ela é formal. Mas quando a linguagem de um texto é mais espontânea, descontraída, quer dizer, mais à vontade, não procura seguir a norma padrão da língua, dizemos que ela é informal. Bom, deu para entender, né? A linguagem informal é aquela descontraída, que tem as gírias, abreviações, e a formal é aquela linguagem culta, toda certinha, pontuada, né, com todas as referências da pessoa, tudo certinho. A familiaridade entre os interlocutores, por exemplo, pode influenciar em um uso mais formal ou mais informal da língua. Em um mesmo texto, é comum encontrarmos tanto características da linguagem formal quanto da linguagem informal, no mesmo texto, as duas, né? Nesse caso, dizemos que a linguagem dele é predominantemente formal ou predominantemente informal. Que tipo de linguagem predomina no bilhete 1 e no bilhete 2? Aí você vai escrever. Bilhete 1 é formal ou informal? Bilhete 2 é formal ou informal? Muito fácil, né? Pergunta é: o bilhete 2 poderia ser utilizado em alguma situação? Explique. Aí você vai dizer se ele poderia ser enviado a uma pessoa conhecida, que se tem mais intimidade, ou alguém mais distante. Aí você vai saber diferenciar. No caso aqui, como é cheio de gírias, né, de abreviações, você vai para uma pessoa bem íntima, uma pessoa bem próxima de você, no caso o bilhete 2, né? Na página 28, diz assim, vou falar um pouquinho sobre as gírias, página 28, falando sobre as gírias, que eu acabei de falar aqui, né? Vou fazer uma lida rápida. Você viu que no bilhete 2 da página 26 foram usados termos como zicado, quer dizer, sem chance, não pode fazer aqui, ó, determinada coisa. E galera, né? Galera é zicado, sem chance, e galera, né? Sem chance aqui não pode. Zicado, adoentado, não tá bem, né? E galera é o grupo. Esses termos não são usados por qualquer pessoa, eles são um exemplo de palavras que surgem em determinados grupos. Vamos entender como isso acontece? Aí tem uns quadros aqui com os balões, eu vou ler para vocês. Observe as cenas abaixo e em seguida responda as questões. Aqui você pode responder oralmente lá com a sua mãe, com o seu pai, mas podem, se quiser também podem escrever aqui do lado, tá bom? Aí tem um diálogo aqui, ó. E aí, pronto para um rolê de bike?
Ó, totalmente gíria, né? Tem de ser casca grossa para surfar naquele pico. Os caras na praia. Antigamente os cantores eram supimpas. Hoje em dia, muitos são de araque, quer dizer, supimpas. Olha lá, dois idosos conversando, né? Quer dizer, supimpas quer dizer muito bom, maravilhoso, né? Hoje em dia são de araque, quer dizer, são fraquinhos, não são bons como eram antigamente. Essa mina tem base, olha lá, tá apavorando nas manobras. Quer dizer, menina, garota, girl, né? Ela tem base, quer dizer, ela tem poder. Ela não é fraca, né? Como se diz. Então, ela está apavorando nas manobras, no skate, no caso. Aí aqui embaixo as perguntas. A linguagem utilizada nas cenas acima são mais adequadas às situações formais ou informais? Aí você vai ver. Ao meu ver, são informais, tá? Que é o correto. Aqui são informais. Está se utilizando as gírias, né? Você conhece o significado de todos os termos em destaque nas cenas acima? Explique. Eu já falei para vocês, né? Vou lembrar. Rolê, quer dizer, dá um passeio de bike, né? De bicicleta. Aqui no caso, casca grossa. Tem que ser casca grossa, quer dizer, tem que ter paciência, tem que gostar muito, né? Para surfar naquele pico, quer dizer, naquele lugar difícil. Aqui, os dois idosos conversando, falando dos cantores supimpas, aqueles que eram muito bons, e os atuais que são de araque, que são mais fracos, né? Não são como os de antigamente. E aqui falando de mina, a mina tem base, quer dizer, ela tem poder, ela pode, né? Ela pode, ela não é fraca não, como se diz atualmente. Então, olha lá, ela está apavorando, ela está abalando nas manobras, ela está chamando atenção, ok? Então é isso. Termos como rolê de bike, casca grossa e mina são gírias, como eu já tinha dito antes. Na página 29, você vai pegar o seu marca-texto e vai marcar o que eu vou ler agora. Gírias são palavras ou expressões informais criadas por grupos de pessoas com características em comum. Surfistas, skatistas, pescadores, etc. Com o tempo, as gírias podem ser utilizadas por outras pessoas que não fazem parte do grupo que as criou. Quer dizer, vai ficando, né, como uma tradição, geração a geração. Vivendo valores aqui ao lado, podem marcar também. O surgimento e o uso de gírias e expressões mostram como nossa língua é viva e está sempre mudando. Estudar essas variações é uma maneira de compreender melhor a nossa cultura e a diversidade da língua portuguesa. Aí tem uma dica: tente descobrir o significado das gírias desconhecidas pelo contexto em que elas estão empregadas. Então você vai ver como ela foi empregada e vai descobrir o que é na verdade. 2. A coluna A, abaixo há 3 frases com gírias. Você vai sublinhar a gíria e vai ligar as palavras correspondentes da coluna B. Vou ler para vocês. Diz assim: ouvi um bochicho de que não teremos jogo amanhã. Bochicho é o mesmo que o quê? Comentário, conversa, né? Segunda frase, você vai sublinhar a gíria que é bochicho e vai ligar a palavra correta que é conversa. Perdeu o prêmio do bingo porque boiou na hora do sorteio. Quer dizer, boiou seria a gíria. Boiou quer dizer, se distraiu, né? Ficou sem atenção, não prestou atenção. Aí você vai sublinhar a gíria que é boiou. A terceira frase, eles nos faz rir falando tanta abobrinha. Hoje em dia é o que mais se vê, pessoas falando abobrinha. O que é abobrinha? A gíria é abobrinha. Coisas erradas, bobagem, coisas sem nexo, né? Então tem muita gente que faz isso, acha que está falando difícil e acaba falando um monte de abobrinha, de coisa errada, né? Então abobrinha seria bobagem, no caso. A gíria é abobrinha. Aí abaixo, atividades, exercício 1. Leia as informações dos quadros a seguir e pinte as que indicam uma situação comunicativa
que exige uma linguagem formal. Aí você vai ler as 4, não vou dizer quais, você vai pintar as que te mostram que exigem uma linguagem formal. Lembra da linguagem formal, que é a linguagem oficial, a linguagem culta, né? Na página 30, e última, né, que tem aqui, exercício número 2, que diz assim: com base no que você estudou, as gírias podem ser usadas por qualquer pessoa e em qualquer situação? Sim ou não, e por quê? Bom, vocês vão responder claro que não, né? Porque depende do grupo de pessoas, depende do lugar que você está, né? Como você vai se dirigir às pessoas, né? O tipo de linguagem varia muito, as gírias também. Então, 3. Encontre no diagrama as gírias adequadas a cada frase. Letra A. Sábado reunimos a pai ao cinema. O que eu falei? O grupo, né? O grupo, as pessoas, quer dizer, galera. Que se refere ao grupo, é galera. Pessoal, né? Na minha época também era pessoal. Mas hoje ainda se usa, mas hoje é mais galera mesmo. Aquela banda é massa. Boa, maravilhosa, extraordinária, né? Se fosse na minha época, ia dizer maravilhosa. Hoje se usa massa, uma coisa muito legal, muito boa de se ver. Massa. Letra C. Beleza. O piquenique fica marcado para amanhã. Quer dizer, ok, tudo bem. Na minha época, tudo bem, né? Aqui, hoje em dia a gente fala beleza. Quando tá tudo ok, tudo legal, todo mundo gostou, agradou a todo mundo, beleza. Ainda tem as pessoas que abreviam, BLZ, né? E aí você vai encontrar essas palavras, claro, já tem a dica aqui no caça-palavras, eu já expliquei mais ou menos cada uma, você já vai saber. Aqui, reescreva as frases acima no caderno, substituindo a gíria de cada uma delas por outra equivalente que você conheça. Aí você pode botar tipo, galera, moçada, turma, rapaziada, né? Aquela coisa massa, tipo, legal, da hora, irada, firmeza, tranquilo, né? Firmeza e tranquilo é beleza, que tá legal, que tá bom. E aqui no exercício 4, leia as frases a seguir e assinale aquelas em que as palavras vaquinha e rolou foram empregadas como gírias. Vou ler as 4, vocês vão marcar aí. Resgatamos uma vaquinha que estava presa na cerca. Aí estou me referindo a um animal, né? Fizemos uma vaquinha para ajudar o orfanato. Aí, no caso, está se referindo a quê? A vaquinha quando você reúne um grupo, recolhe um dinheiro para ajudar alguém, para ajudar um grupo de pessoas, ou para comemorar um aniversário de casamento, né? O dom da vida, que é o aniversário normal. O árbitro apitou e a bola rolou. Falando do substantivo bola, normalmente, né? Rolou a festa ontem, quer dizer, a bola rolou porque ela é redonda, rolou lá no gramado, na quadra, no jogo, né? E o rolou aqui embaixo tá se referindo, rolou a festa ontem, quer dizer, aconteceu uma festa ontem. Então você vai assinalar, você só vai marcar as palavras que eu estou utilizando como gírias. 2 frases só estão sendo utilizadas como gírias. Uma como substantivo, no caso, e a outra como gíria. Palavra formal e palavra informal, que é a gíria. Bom, chegamos na 30. Por aqui eu paro hoje. Na próxima live faremos a correção dos exercícios que eu passei no início do capítulo 4, né? Espero que vocês tenham feito. Vamos marcar o dia, o horário, para fazer a correção. Espero que vocês tenham gostado. E por hoje é só. Um beijo para todos.